Olá, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se já aconteceu com você, eu não sei se isso é uma coisa natural, mas eu quero dizer para você uma coisa que quanto mais nós lemos, quanto mais nós descobrimos, e muitas das vezes nós descobrimos coisas que nós não acreditamos que descobrimos, enxergamos coisas que nós não acreditamos que enxergamos. E aí você vai lendo uma coisa que toda vez você passa por aquele caminho, você vai vendo aquela placa indicando, informando, e você acaba chegando a uma conclusão de que isso é uma verdade. Você concorda comigo? Muitas das vezes nós entramos em situações que nós não conseguimos entender a razão dela. Mas essas são coisas miúdas. Mas tem coisas que, na verdade, nos fazem entender como é que ela se transporta do passado para o presente. É espírito, cumprimento profético, é uma coisa real, tem que acontecer para que se cumpra as escrituras. E essas coisas acabam criando um transtorno, acabam criando um problema muito sério, principalmente no meio dos evangélicos. E eu estou aqui neste momento para tirar uma dúvida com a minha perspicácia vontade de conhecer e aprender muito mais do que nós temos a oportunidade de aprender. E o investimento do aprendizado é uma coisa que eu gosto que fique em mim, eu gosto que me conscientiza disso tudo. Não é simplesmente ler ou ouvir, mas é examinar, é observar de uma maneira direta e por direto. Então eu estou aqui com uma palavra que eu quero chamar de proposta indecente, tá? Eu estou tirando isso de um tema de um filme e trazendo por uma mensagem muito interessante. Proposta indecente. O Paulo, quando esteve em Éfeso, ali na Ásia, ele passou 3 anos ali em sua obra missionária. Teve um conhecimento espantador. Perseguições judaicas e do judaísmo contra ele foi uma coisa notória. Na sua epístola, notória, vai ser um pouco complexo, mas eu admiro o caráter de Paulo e eu vou acreditar sim sobre a perseguição, até porque está sendo uma coisa notória, nós vemos nas televisões, nos jornais, nas emissoras, o ataque na briga, né, do cristianismo com o judaísmo, essa coisa continua perpetuando. Mas uma coisa interessante é que quando Paulo acaba a sua missão durante este período de 3 anos, ele manda chamar os líderes, ele manda chamar os obreiros, aquele que, alguns por eles, né, constituído, e outros que, na verdade, por ele passaram por uma grande experiência dentro deste foco, dentro dessa situação toda. Mas eu te pergunto a você, proposta indecente, ele diz da seguinte maneira, Paulo afirma assim, veja bem, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 29, eu vou ler ele. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Segundo, verso 30, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que farão coisas perversas, que atrairão discípulos após si. O último ele encerra assim, portanto vigiai, e lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Pronto. É esse assunto que me diz respeito a essa necessidade imensa. Proposta indecente. No meio se levantarão. Durante 3 anos, você em um ministério, diante de uma congregação, diante de um espaço, diante de um evangelismo, diante de um trabalho, num período de 3 anos em uma empresa, 3 anos, não é poucos dias. É um dia quando você está virado, porque cada situação tem as suas situações. Tem que ser analisado cada qual com cada qual. Então preste atenção comigo para você analisar a situação de Paulo, como ele era. Ele era um tipo de obreiro, não era aquele obreiro, aquele pastor, aquele líder que fica no seu gabinete esperando que as coisas aconteçam ou que alguém venha trazer informação. Paulo disse que estava de casa em casa. O trabalho naquela época deixa entender
que Paulo estava de casa em casa, sempre constantemente com os discípulos. Pronto. Proposta indecente. Rapaz, eu estou querendo entender que tipo de proposta, no verso de número 30, seria possível para atrair aqueles obreiros após discípulos. Eu queria entender isso. E aqui, diretamente, conversando com você, falando, eu queria que você me dissesse, eu queria que você me ajudasse a entender essa situação. Qual seria essa proposta? Qual seria essa situação? Então você vai entender que alguns distorceram, outros persuadiram, outros usaram de meios. E quais são os meios e quais são os modos que pode fazer um obreiro? E eu quero ser rápido, porque o tempo é pouco e a gente estamos aproveitando as oportunidades para dialogar. Mas deixa eu dizer uma coisa interessante. Eu quero lembrar de Tiago, apóstolo, ele disse assim: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias cobiças, desejo interno. Pronto. Então ali existia pessoas que na verdade tinham desejo, tinham vontade. Paulo revela na primeira epístola que ele escreve a Timóteo, ele mostra uma importância tão grande de que o que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Para aí, sem regras. Para aí, sem regra. Pense comigo. O que levou esses obreiros lá desejarem essa oportunidade, ouvir ou possivelmente ser atraído, ser engoldado por uma outra doutrina? Um outro ensinamento. Qual seria a proposta? Porque alguém nos persuade, alguém nos proporciona meios, modos e condições para que você vá atrair. Talvez não traia a Cristo, né? Talvez você se traia a si mesmo. Porque quando você é persuadido por alguém para fazer uma coisa que você já faz há muito tempo, que você quer melhorar, se aperfeiçoar, então alguém te puxa, então você já se trai, você é um traidor. Eu estava lembrando de um filme que assisti também, chamado Os Imortais. Isso. Então, um jovem saiu de uma tribo, de um grupo, ele agiu incorretamente e ele se aliou ao inimigo. Um inimigo muito experiente, sagaz, perspicaz na sua atitude. Ele virou para o cara, antes de eliminar o cara, perguntou como poderia o cara ajudar ele. Desde quando você já traiu o seu amigo, e o que você não vai fazer para atrair a mim? Você é um cara inteligente. Né? Então, isso são coisas que são faculdades mentais que exercitamos. Nós vamos dizer, se um obreiro ele é traidor no ministério, ele vai trair no outro ministério. Mas o que levou ele a trair? O que levou ele a se comportar desse jeito? Esse é um problema segundo que é necessário descobrir para saber se o obreiro é bom ou se ele, na verdade, com alguma dependência, falta de maturidade, ele chegou a tal nível. Mas eu pergunto para você que está me ouvindo, você que é meu amigo, eu quero entender como essas coisas acontecem agora no nosso meio, que é do mesmo modelo. Entende? Propostas indecentes. Qual seria a proposta nos dias atuais que poderia ser usado para tirar eu da minha proposta de emprego, da minha proposta de trabalho, da minha proposta de ministério, da minha proposta de serviço? Eu queria saber o que poderia me arrastar. Será que você, ministro, líder de algum outro ministério, me dando uma proposta melhor, será que eu não iria para junto de você? O que levaria eu a ser atraído por você, como ministro, desde quando eu conheço o seu trabalho, a sua índole, a sua maneira de ser? Mas eu conhecendo, você não vai conseguir me atrair, porque eu vou perceber que você está me roubando. Eu estou sendo pessoa, a minha consciência vai me mostrar que eu estou indo persuadido. O problema todo é esse. É ter uma consciência formada, entendida de que eu estou sendo persuadido. Eu não estou indo de livre e espontânea vontade. Eu estou sendo persuadido. Mas Paulo diz claramente aqui, é possível se ler e entender de maneira clara. O versículo de número 29 diz aqui, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós.
no meio de vós, lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Paulo disse isso de uma maneira clara, direta. Eu sei, eu estou certo, eu estou consciente que estão esperando eu sair. Deixa eu conjecturar. Eu estou certo, eu estou ciente. Isso é conjecturar. Estou conjecturando um assunto. Presta atenção. Eu estou certo, eu estou consciente pelo que eu vejo, assim que eu sair, não entrar agora porque eu estou aqui. Mas depois que eu sair, vão entrar, vão invadir homens cruéis, lobos cruéis. Eles não vão poupar vocês. Os interesses deles entrarão e não terão misericórdia do rebanho de Deus. Não terão misericórdia do rebanho. Não terão misericórdia da igreja. Não terão misericórdia do trabalhar. Não reconhecerão os obreiros. Paulo deixou claro, olha, vocês não terão reconhecimento nenhum. Não terão valor nenhum para ele. O único valor. Paulo disse isso com letras, né, que está aqui. Segundo, ele ainda insiste, e aí eu pergunto aqui, aí eu insisto, de alguém que já estão, porque então é um grupo que está ali. E Paulo menciona isso depois, continua mencionando, em Coríntios ele fala acerca dos grupinhos. Ele foi informado que havia um dizendo, olha, eu sou de cá, eu sou de lá. Então, ele sabia que esse problema, e ele levou 2 epístolas para tentar resolver esse problema, e eu acredito que não foi sanado. Esse vírus é contagioso e transportados pelos séculos na carruagem demoníaca chegaram até os dias atuais. Vieram através de cavalos demoníacos e chegaram aos dias atuais. E esses grupos farisaicos estão contaminando o ministério da igreja na terra. Eles estão contaminando, são grupinhos, eles são poderosos, eles têm poderes, tanto poderes financeiros como de argumentos, para poder atrair discípulos após si. Mas o que me leva a atenção, chamar esse assunto, são as propostas indecentes. Qual seria a proposta indecente, além do dinheiro? Seria um cargo? Seria uma igreja para dirigir? Seria um púlpito para tomar conta? O que seria? Eu estou na minha congregação, ali eu permaneço na minha congregação. Então o que é me dado de direito do alto, ali eu vou receber. Não é de Deus, eu não vou receber. Deus não vai permitir que ninguém me dê nada se eu não estiver pronto para aquilo. Eu quero crer desse jeito. Agora, se o homem entrar na frente para poder impedir o crescimento de Deus na minha vida, isso é com ele Deus. Se essa obra é de Deus, é o conselho gamalielista. O conselho de Gamaliel é esse. Olha, se esses homens são de Deus, se essa obra é de Deus, você pode se encontrar guerreando, lutando contra Deus. E aí não vai vencer, né? É a ideia de Gamaliel. Mas se essa obra não é de Deus, ela por si mesma se destrói, se desfará. E não é isso? Então é uma grande responsabilidade, é um tesouro reservado, essa credibilidade, essa confiança. Mas eu continuo perguntando no versículo agora 30, que diz o apóstolo, ó, e de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Que coisas perversas são essas? Para atrair os discípulos após si. Que coisas perversas. Aí como eu digo para você, porque aqui eu estou lhe mostrando uma ideia e você vai entender. Coisa perversa, eles vão contradizer. Aí vem Paulo lá em Gálatas, diz isso de maneira muito simples. Diz isso, essas cartas andaram por muitos lugares. Chegou na minha mão essa carta, imagine lá naquela época. Deve ter andado com muita facilidade. Né? Ele disse, Galileu, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que eu já tenho anunciado, que nós vos temos anunciado, ainda, alguma tradução, ainda que um de nós venha vos anunciar um outro evangelho, além do que nós já temos anunciado, seja anátema. Não considere isso. Então, que argumento seria esse? O que poderia? Qual é esse zelo? Paulo, Deus sabe o que faz. Embora Ananias ali, logo no início, Ananias, ele tentou contra a vontade divina para que Saulo não se convertesse. Isso acontece no meio de nós. É melhor mandar matar fulano, porque fulano, se ele tomar o poder e tal... Tem pessoa que tem medo de pessoa, quando está liderando, não quer ver a capacidade. Mas Paulo era para estar onde está e ele tinha que estar.
Porque se dependesse de Ananias, Paulo não estaria ali. Paulo não existia hoje nas epístolas. Porque ele disse a Deus, Ananias disse a Deus, Senhor, esse homem quanto mal tem feito aos seus servos. Esse homem tinha carta, autoridade. Ananias queria ensinar Deus a agir. Em ignorância, mas está na história, não tem um argumento para poder puxar outro tipo de ideia. Mas não é o que acontece hoje, pessoas que vai na frente de você, você está todo pronto, todo desejoso, fazer a obra de Deus, mas se você, sei lá, tudo bem, preste atenção, escute, rapaz, poxa, preste atenção, deixa eu falar. O que acontece nesse ponto de vista? Como é que entra a situação agora, neste momento? Vamos agora fazer uma reflexão miúda do nosso entendimento e vamos dizer que Deus concorda com Ananias e fulmine Paulo. O Saulo. E aí? Que é o mesmo, Saulo e Paulo é. E aí? Meu nome é Jade, né? No português, sei lá como é que no hebraico ele vai dizer. Aí nós temos gente que pode dizer, mas me diga aí. O quem estaria hoje? Seria Pedro? Seria Timóteo? Seria quem que estaria? Quem estaria? Me diga, por favor, me diga. Quem estaria? Então, é complicado essa situação. Não é isso? É muito complicado, é muito complicado. Mas vamos aí. Deus, depois de ouvir ele, chega para ele e disse, vai. Eu acho bonita essa parte. Vai, porque eu tenho para mim, ele, um vaso escolhido. E eu vou mostrar a ele o quanto ele deva padecer pelo amor do evangelho, do meu nome. Pronto, aí está, resultado feito. O cara não era zeloso lá? Deixou de ser zeloso? Não, ele continuou sendo zeloso. Paulo continuou sendo exigente, cobrando o que era digno de você dar. Ele cobrava de você o que você tinha condição, ele não inventava, não. Ele não forjou nada, não. Ele disse, para isso vocês vão ser formados, para isso eu vos instruir. Aí você percebe na área onde ele colocou, ele disse a Tita, disse a Timóteo, por isso te deixei em Creta. Para que aí você saiba como resolver, deixou Timóteo de um lado, Tito do outro, e espalhou os presbíteros, espalhou os servos do Senhor. Paulo não quis fazer tudo sozinho. E a obra cresceu. Nós precisamos entender isso de uma maneira lógica. Nós precisamos entender, eu quero saber foi, o que seria hoje, o que poderia persuadir. Seria um terno novo que me desse? Seria um carro na minha posta, um salário, uma grana para me sair de uma situação caótica financeira que eu vivo? Será que seria? Seria boa ideia. Ô, Jade, eu tenho aqui, rapaz, chega aqui na minha casa, vê a situação da casa, das instalações. Ô, Jade, eu quero te ajudar, Deus me enviou aqui, porque essa ideia de Deus é boa. É boa, quando o camarada chega dizendo, Deus mandou, que eu estou sentindo no meu coração aqui, e terra! Aí acontece aquele negócio, né? Aí você vai tomar conta da obra lá e vai fazer assim, 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 assim. Venha comigo. Seria engraçado nesse termo tirar eu da minha posição, tirar eu da igrejinha onde eu estou e eu amo e eu gosto de estar ali? Seria isso? Eu não sei, eu quero entender, eu quero que alguém me ajude. Porque você ficar conjecturando, pensando, arrancando de um texto para poder montar um cenário de argumento para você poder me dar uma ideia. Eu queria entender, hoje o que mais nós temos são pessoas que estão saindo da fé porque estão enxergando demais. Estão enxergando coisa que não deveria enxergar, que não deveria partir de mim nem de você. Comportamentos inadequados de líderes e superiores que têm trazido um péssimo testemunho e não estão se importando com isso. Um obreiro, como disse Paulo disse, olha, é o rebanho. Veja o versículo de número 28. Deixa eu ler aqui. Deixa eu retroceder aqui ao versículo 29. Porque 28 mesmo. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu precioso sangue.
Deixa eu ler de novo. Olhai por vós e por vós e olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu precioso sangue. Agora, se você sair do 28 e entrar aqui no versículo de número 31, diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrima a cada um de vós. E agora? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu quero entender, preciso entender o que argumento é esse. Os caras vieram, os espíritos daquela época lá, que lá tinha a deusa Diana, tinha não sei quem, tinha não sei quem, tinha não sei quem, Afrodite, tinha um monte de coisa lá. Saíram de lá e vieram para cá. Estão aqui no Brasil, estão ali na China, porque é uma coisa que está alarmada em todo o universo. E cadê a conduta ética do obreiro? Uma coisa que eu acho interessante, quando Jesus disse assim, ó, isso aí é ideia particular, viu? Preste atenção como você vai interpretar o que eu vou dizer. Mateus 7,24, ele diz assim: todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Embora falando de construção, e de 2 construções, e de 2 alicerces, deixa eu apanhar uma coisa particular para cá. Todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras, assemelhado ao homem que edificou a sua casa na rocha. Quem é a rocha? Aí você vai dizer, Jesus, sim, tudo bem. Jesus, ele é a palavra. Jesus quer nós firmado em lugar sólido, lugar seguro. Nós temos que ter solidez no nosso coração. A mensagem tem que estar como raiz, impregnada. Jesus, ele simbolizou portas, ele se simbolizou de muitas maneiras para você poder entender, ele dizer. Paulo, em Coríntios, no capítulo 2, ele disse: quando eu fui ter convosco, vos anunciando o testemunho de Deus, nada me propôs saber a não ser Cristo e esse crucificado. E as minhas palavras que eu levei até a vós não foram persuasivas, palavras para que você se apoiasse em coisas do homem. Coisas do homem, coisas do homem. Coisas do homem, mas sim na palavra, na verdade, porque disse Paulo, nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Eu queria me comportar, mas de acordo com você vai conversando, o tempo é curto e você fica preocupado de perder alguma coisa. Mas eu quero agradecer a você, a sua participação, deixa seu comentário, eu preciso do seu comentário, eu preciso entender isso. O que seria que o mestre fez, o que seria que o mestre quis dizer? Recentemente eu li no Facebook uma mensagem da minha querida amiga, irmã em Cristo Jesus, a missionária Franciele, e ela falando acerca da lâmpada. Na igreja você é uma coisa, em casa como você não é. Como você é em casa. Que tipo de luz você é? Aí eu pego aquela mensagem que eu baixei, salvei a mensagem para fazer uma degustação, hermetizar alguma coisa dali, envernizar alguma coisa, tirar do texto dela alguma coisa para proveito do meu entendimento e intelecto e trabalhar dentro de uma faculdade de um raciocínio que leve a luz da Bíblia para poder instruir alguém. Ela fez a pesquisa dela, eu faço a minha. E por isso eu estou perguntando a você, qual seria essa proposta? Eu não vou ser amigo de ninguém que não gosta da verdade. A verdade dói para mim, imagine para você que não quer se converter, não quer entrar pela porta. Imagine. Se quando alguém me fala uma verdade que eu recebo assim, eu digo, eita ferro, bateu, brocou, como diz o ditado aqui na nossa terrinha. Precisamos entender a verdade. Ela é única, que permanece. Nada podemos contra a verdade. E ela é a única que tem o poder de libertar. A mentira engana, engoda, enlaça a pessoa, envolve a pessoa numa fase de mentira, numa vida contraditória. Precisamos entender, viver a verdade. Nós temos nas nossas redes, infelizmente, me perdoe você, redista, deixa eu chamar desse jeito, pessoas que vivem nas redes sociais, se alimentam da rede social, sustentam a rede social.
Somos redistas, vivemos nesse meio, mas tem muita falsidade, muito engano, muita mentira, poxa. Tem muita mentira, muita mentira. Falar bonito é muito fácil, viver isso que é difícil. E eu fico muito triste porque tem muitos membros, muitos crentes que acham a mensagem de fulano, de ciclano. Não, normal, eu também acho. Não está errado. Não adianta nem entrar por esse assunto que a gente vai bater com burro na água. Eu também acho mensagem bacana. Tenho pastores e amigos que admiram a mensagem dele, alguns eu não clico, eu admiro. Eu observo, leio. Mas nossos pastores, nossos líderes, nossos obreiros, nós conhecemos, nós convivemos com eles. Nós conhecemos quem são eles, nós convivemos com eles, comemos com eles, bebemos com eles. Mas não pensa aí, irmão. Pense nisso que eu estou lhe dizendo a você. Pense aí. Eu não estou aqui querendo criticar quem tem condições, tem condições. Oh, louvado seja Deus. Eu não quero cobiçar a sua prata nem seu ouro. Mas se quiser me dar um ouro, uma prata, alguma coisa, eu vou ficar alegre. Mas que você deu. Não vai dizer que eu lhe pedi porque você que deu. Isso serve os amigos. Eu até lembrei de uma frase assim, que eu lembro num desenho que tem chamado Eldorado, em busca do ouro da cidade perdida, Eldorado. Amigo nunca diz adeus. Amigo que são amigo nunca diz adeus. E aquele negócio que você sempre ouve, só é amigo quando precisa de mim, me procura. Poxa, se você precisar de mim, eu puder te ajudar, meu. É sartifatório, ficar batendo na minha porta à toa, se mandando um zap para mim à toa, sem necessidade nenhuma. Mas ligou, precisou, irmão. Pelo amor de Deus. Os líderes religiosos passou por aquela ideia, a parábola do bom samaritano. Jesus é isso. Jesus mostrou tudo para que nós seguíssemos o seu exemplo. Assim como eu fiz, façais vós também. Assim como eu fiz, faça. É isso que é interessante. Eu sei que não vou pregar, vai vir outro, vai pregar, outro vai falar, outro vai questionar, mas ninguém vai mudar. Porque está escrito, tem que ser assim, para que se cumpra as escrituras. Quem quiser viver piamente, direitinho, padecerão perseguições. Agora, quem está vendido, já nasceu assim, já está escrito. Não quero falar sobre a predestinação, não. Predestinação, não. Eu quero falar de uma coisa que tem que acontecer, vai acontecer. Tá certo? Olha, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua participação conosco, tá certo? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, estou desligando você.